Bem, olha, eu disse para o Ulisses aqui que o desenho que ele pôs foi mesmo para mim, tá vendo? Foi como uma luva, foi uma gracinha, adorei. Bem, mas olha, coube a mim encerrar o evento e falar também sobre educação. Educação. Bem, o que eu sei de educação? Olha, eu acho que no fundo, somos todos um bocado educadores, mas nós vamos falar sobre um aspecto da educação, que é a autoeducação. Por isso, no fundo, compete-nos a todos nós. Mas como eu não sou uma educadora por excelência, eu fui procurar, claro, no dicionário, que eu costumo chamar pai dos burros, ao qual eu recorro muitas vezes, eu agradeço muito a este pai que me ilustra muito, a definição de educação. E encontrei lá, olha, eu vou tirar essa coisa porque eu não paro muito, peço desculpa quem está a filmar lá. Eu acho que eu já nasci assim meio elétrica. Eu tenho só meia hora e eu falo para a Chuchu, Ulisses, 5 minutos você me avisa, tá? Bom, educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, é disciplinamento. É tudo isso. Bem, fui adiante. Na filosofia, a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro. Uau, até aqui a gente concorda com tudo que foi falado até o momento. E no senso lato, no sentido geral, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais. E em se tratando da visão que a gente tem, a gente vai entender bem quando ele diz aqui processo contínuo. Não é um processo que começou quando a gente nasceu e veio para cá, é um processo que começou quando nós nos tornamos princípio inteligente. Quando aquele que a gente chama de pai falou assim, toma um dom, e esse dom infinito chamado vida. Desde lá nós estamos nos educando. E o que é mais fantástico é que essa educação é infinita, continua indefinidamente. Mas vamos lá. Senão a meia hora não dá para nada. Bem, quando a gente fala no meio espírita de educação, a gente vai lembrar aquele velho chavão da reforma íntima. Quem aqui nunca ouviu falar de reforma íntima? Ninguém levantou a mão, é timidez? Não acredito, porque todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo reforma íntima, certo? Reforma íntima, temos que corrigir os nossos vícios, temos que corrigir os nossos defeitos e virar santos do dia para a noite. Na próxima reencarnação, a gente já não voltar para o planeta Terra, já nascer num planeta mais evoluído. Bom, eu gosto muito da Terra, não sei quanto vocês têm dela, mas eu acho a Terra linda. Uma escola de oportunidades. Mas voltando ao tema, pensamos isso e esta figura muitas vezes, acho que dá para ver, né? Nos representa reforma íntima. Só que tem um problema. Quando muitas vezes a gente enfoca a reforma íntima, ou autoeducação, que no fundo tem a ver com a nossa educação, nós vemos exatamente como esta figura. Algo que vem de fora para dentro. Queremos tirar uma capa. Estamos tirando de fora para dentro. Mas as coisas não funcionam bem assim. A educação é algo estruturante, como nós já vimos. E tem que ser feito justamente ao contrário. De dentro para fora. Porque enquanto a gente está a pensar que é uma coisa de fora para dentro, a gente está esperando que a educação venha de lá. Vem daí. Não, ela vem daqui. O processo de autoeducação. E desculpa, bati no microfone. Tenho que me educar para falar em microfone também. Tanto é assim que eu vou dar um exemplo que no meio espírita eu tenho até medo dele. Quando falam da evolução do planeta.
não é? Dizem que a Terra vai passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de... Tá a ver, como vocês sabem? Regeneração. Quem é que já não ouviu falar nesse tema? Todo mundo diz, olha, é para amanhã, né? Tá para acontecer. E todo mundo está aqui esperando a regeneração acontecer. E o pessoal já previu inundações, catástrofes, desgraças. Tanto é que até o calendário maia, o coitado dos maias, a gente nem sabe por quê, qual foi o motivo que ele acabou lá. A gente diz, mas eles pararam em 2012. Vai saber qual é o motivo que fez com que eles parassem, né? Acharam, alguém disse lá que o calendário acabou maio, acabou em 2012, o mundo vai acabar. Não é? E todo mundo foi na onda, lá que acaba em 2011. Todo mundo é modo de dizer, a maior parte do pessoal apareceu no jornal, olha que o calendário acaba em 2012, olha que o mundo acaba, era para acabar quando mudou o século, lembra do 20 para o 21. Depois esticaram até 2012. Aí vai lá saber porque o calendário acabou em 2012. No quadrinho aqui é bem claro, ele foi despedido, o coitadinho que estava lá fazer o quadro. Teve lá os seus problemas. Então nós vamos, como nós vemos, sendo envolvidos por uma série de informações nesse nosso processo contínuo. E temos que ter algo, não é, chamado senso crítico. E afinal, quando é que acaba o mundo? Quando é que a Terra se transforma? É a dúvida do nosso rapaz aqui. Bem, outra dúvida nossa, não é? E o que e muitas vezes como espíritas, que a gente fala, bem a reforma íntima, é tão difícil, não contamos só conosco, nós contamos, em todo momento nós somos assediados de alguma forma. Tanto é assim, pegamos o livro dos Espíritos e vemos lá, influem os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os Espíritos respondem, claro, vocês já sabem isso melhor que eu, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá vendo? Tá vendo? Não é minha culpa, é deles. E os coitadinhos dos obsessores nos transformam em marionetes. E nós não temos culpa de nada. Certo? E continuamos. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E nós vamos buscar mais para arrumar desculpa por que a gente não melhora, por que a gente não se educa. E os espíritos respondem, certamente, pois que vos aconselham. E a gente, tá vendo? Tá vendo como não sou eu? Não é? Mas a gente gosta de ver as coisas de acordo com o nosso entendimento ou como nos interessa. Porque eles usam esta palavra, aconselham. Aconselham. E se a gente for continuar estudando o livro dos Espíritos, nós vamos ver lá. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? E a gente vê, claro que pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Uau! Então não é da cá aquela palha. Afinal de contas, os meus desejos e pensamentos estão no mesmo nível. Esta influência, afinal de contas, a gente é uma grande turma que está no mesmo nível. E os coitadinhos dos obsessores vão levando a culpa. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência e vontade do homem, a vontade do homem repele? Renunciam? O que queria que eles fizessem? Se você não liga para eles, não é? Quando nada conseguem, abandonam o campo. O que significa que depende de nós.
Mas é mais fácil para nós, nesse processo educativo, acharmos que não. Que é ele, que é ela, que é o outro. Porque eu não consigo resolver-me. E põe a culpa no mundo. Ok, mas eles também fazem uma chamada. Vontade. Vejam, vontade. Nós temos que ter vontade de educar aqueles que seguem conosco. Porque nós também educamos aqueles que seguem conosco. O nosso exemplo, como foi dito aqui, desde a primeira palestra. Né? O nosso exemplo educa. Educa um educador, educa o aluno e o aluno o educador, quando há realmente educação. Todos aprendemos. Entretanto, se a gente não aprendeu bem a lição, eles voltam, porque eles estão lá espiando para a gente se fez direitinho ou não. Tá bem? Tudo isso para calhar aqui neste que foi um pedagogo por excelência. Se alguém que estudou a educação e forma de educar foi o Hippolyte Léon Denisard Riveiro. O meu francês é ótimo, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Ele que escreveu vários livros para escolas que foram usados até muito pouco tempo. E ele disse esta frase, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Ou seja, para educarmos-nos, para um mundo ser um mundo realmente transformado, é preciso esforço. Não dá para ficar sentado vendo as coisas mudarem. A educação não vem de lá, ela vem daqui. É daqui para aí. Toda e qualquer educação. Por isso que é necessária aquela chamada motivação para o aluno. Porque o professor ensina e, ao ensinar, tem que motivar o aluno para educar-se. E não é uma tarefa fácil. Ui, feito 2 vezes, olha lá. Bem, e aqui, falando em autoeducação, está lá a palavra que todo mundo, né, a frase que todo mundo conhece. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A melhor forma da autoeducação é o conhece-te a ti mesmo. Que muitos atribuem a Sócrates, mas ele foi um grande divulgador desta frase que estava lá no oráculo de Delfos, no frontispício da entrada do oráculo. Mas também não era uma frase nova, porque também esta frase é encontrada no Egito, lá no templo de Luxor. Não é? No segunda, dizem que lá já onde os iniciados adentravam, uma frase muito próxima a essa, exortando a necessidade do autoconhecimento, da percepção de si mesma, de si mesmo, para entender-se. Por isso, é preciso que nós nos conheçamos, para que nós percebamos o que é que não vai bem. Porque se a gente fica aqui no exterior, tem mais uma ruga, põe lá creme para manter a juventude, mas isso é externo. O tempo vai passar na mesma. Não adianta a gente querer tirar as rugas, mudar, pintar o cabelo, não é? O tempo continua a passar. E essa passagem é igualmente de dentro para fora. A educação, o conhecer-se, o percebermos-nos, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é limar.
é trabalhar, é construir, tijolo por tijolo, daquilo que nós somos enquanto seres imortais. Vida após vida, nós estamos a construir o que somos hoje. Nós não somos o reflexo de alguns anos atrás. Nós somos o reflexo de muitas vidas atrás. Não é? Não falar, mas fulano tem esse jeito de ser. Bem, esse jeito de ser é uma somatória do pouquinho que ele aprendeu nessa existência atualmente com o que já tinha atrás. Por isso a necessidade de vir, por isso a necessidade de encontrar educadores, que é a família, não é? A nos mostrar outros caminhos para que a gente tenha opções, entenda e perceba e questione. Questionar. Esta é a maior e melhor ferramenta para a autoeducação. Por quê? Não adianta a gente querer ser bonzinho. Vou fazer isso porque eu sou boazinha. Eu vou cuidar bem dos outros. Não vou responder a quem me pisou no pé. Eu vou acreditar em tudo que me dizem lá no curso básico da SEB. Veja, se nós não entendermos o porquê das coisas, não faz sentido, é passageiro, não há compreensão, não há entendimento. O porquê, o questionar é fundamental. Hoje aqui já disseram mesmo, olha, os jovens depois chegam lá nos 12 anos, engraçado, né? Já não tem mais aquela vivacidade, ficam lá sentados em frente ao computador. Tudo bem que o computador é um mundo, mas não é só. E a gente vai ver que a vida é muito mais do que isso. É fundamental, porque por maior que seja a verdade, não é? O Ulisses lá no curso básico diz para vocês, não é o Luiz agora no curso básico, o Luiz diz para vocês lá no curso básico, é assim. Por quê? Foi a graça, agora é a graça que diz. Então a graça chega lá no curso básico e diz assim, é assim, porque o Kardec falou, porque sempre foi assim. Gente, porque sim não é resposta. Não funciona porque a gente não entende. A gente vai só estar a repetir. É uma aprendizagem que a gente fazia com o nosso instinto de repetição, como o macaco a quebrar lá, como o Jorge disse, a castanha. A gente tem que entender como é que funciona isso, porque aí a gente já não vai precisar. A gente não precisa da pedra, a gente pega um pau em cima de um pau, senão a gente vai sempre manter a mesma coisa. O porquê é fundamental. Por que é que eu tenho que ser bonzinho? Por quê? Só porque me mandaram? Porque eu vou para o inferno? Porque o céu cai na minha cabeça? Por quê? Quando Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a melhor forma do autoconhecimento é analisarmos o nosso dia, o que fizemos de pior, o que fizemos de melhor. Mas não basta isso. Por que eu fiz mal isto? O que me levou a fazer isso? Onde é que foi que eu pisei na bola, mas por quê? E por que eu fiz bem isso? O que é que me levou a fazer bem isto? Por quê? Esta palavrinha, estas duas palavrinhas, por que são fundamentais? São fundamentais na nossa vida, são de uma importância que a gente até esquece. A gente já nem pergunta por que o sol nasce, por que o sol não nasce, por que está chuva. A gente já leva a vida, não é? Num contínuo. Deixamos de questionar as coisas e passamos naquela bem, hoje eu tenho que acordar,
tomo meu pequeno almoço, vou para o trabalho, trabalho para casa, sento na frente da televisão, que vai ser assim uma lavagem cerebral, e nem questiono o que está acontecendo ali. Por quê? E dali vou para a cama. Por quê? Por que eu não fui jogar bola com o meu filho, ou não fui com a minha esposa, sei lá que, ou com o meu marido? Não é? Por que eu não fui plantar batata em vez de ficar em frente à televisão? Por quê? Por quê? Fundamental na construção de nós mesmos, entendermos-nos. Nós estamos a repetir padrões como um disco, até o dia que a gente para fazer essa perguntinha, mas por que tem que ser assim? E essa pergunta tinha que ser feita para tudo. Por quê? É tão importante essa pergunta que a gente consegue perceber o valor disso numa tomografia por emissão de pósitrons. Eu adoro esse diapositivo. Ele fez uma diferença quando eu percebi esta coisa. Primeiro, para quem não sabe, uma tomografia por emissão de pósitrons, não é bem? É uma tomografia em que vai captar, o cérebro aqui no caso, não é? Ele é ávido por glicose. A glicose é a energia para o nosso cérebro funcionar, tá bem? É o combustível essencial do nosso organismo, é a glicose. E na tomografia por emissão de pósitrons, o que fazem? Pegam esta glicose, marcam com um íon, qualquer radioativo, e injetam. E, claro, o cérebro ávido vai buscar. E eles fizeram isso num bebê aqui, nas várias faixas etárias, se vocês forem ver aqui, eu espero que dê para ver bem. Tá bem? Conseguem ver o gráfico? Mais ou menos. Ali, no eixo das ordenadas, tá bem? Nós vemos o metabolismo. Metabolismo significa o consumo dessa glicose marcada, ou seja, mostra a atividade cerebral. Enquanto aqui no eixo das abscissas, a idade do indivíduo. Essas figuras aqui em cima mostram o cérebro em 3 diferentes idades que pegaram aqui para perceber. Na primeira mostra de um recém-nascido de 5 dias. Está escuro, não é? Quase a gente não vê. Porque o cérebro está a funcionar pouco. Porque a criança ainda está a desenvolver os órgãos internamente. Não, o funcionamento cerebral é quase como a parte autônoma dele. Ele ainda não parou. Não vê bem. Conhece a mãe pelo olfato. É muito melhor do que a visão. E é assim que vai acontecendo. Ao passo que uma criança de 6 anos está na idade dos porquês. 6, 8 anos é a figura do meio, é a que vocês veem melhor. 6, 8 anos nesse gráfico. E aqui eu vou pôr aqui. 6, 8 anos. Está aqui, olha. Está no pico. Onde capta mais glicose, onde a atividade cerebral é super exuberante, como vocês veem. Olha o que acontece nas outras idades. E na outra lá, o indivíduo tem 30 anos. 30 anos, um jovem de 30 anos, olha a atividade cerebral dele. Sabe por quê? Porque nós deixamos de perguntar por quê. Quando nós temos esta idade, dos 4 aos 8 anos, nós estamos descobrindo o mundo. Olhando à nossa volta, tendo curiosidade de olhar as formigas, o que elas estão fazendo. Olhamos as flores, olhamos o céu, e por quê? Por quê? Quem é pai sabe disso. É a idade dos porquês. Chega lá nos 12 anos, o miúdo pega o computador, o iPod, iPad, iPod, aí deixa e não deixa, tá bem? E a vida para aí.
Agora, o indivíduo de 30 anos vai ficar ainda pior que o de 12. Porque entra na rotina. Põe no piloto automático e a vida segue no automático. E acabou a descoberta interior. Aí a vida chega, porque os caras lá não estão dormindo. Peraí, senão eles vão perder a existência. Mais uma. Vem aqui e chacoalha, puxam o nosso tapete para a nossa autoeducação continuar. E a gente reclama, por que eu, meu Deus? Porque eu estava dormindo. Quando aquele cara, 2000 anos atrás, disse, vós sois deuses, a gente não acredita, achou que ele tinha bebido aquele dia demais. Olha a potencialidade que a gente usa do nosso cérebro. Com 30 anos, não sou eu, essa pesquisa foi feita em Harvard para ver a funcionalidade do cérebro. Indivíduos acordados, nas várias idades, aqui tem um exemplo só de 3, é o resumo da pesquisa que foi feita. E eu achei isso fantástico. Nós não olhamos para o mundo lá fora, nós não olhamos para o mundo aqui dentro. Perdemos a curiosidade. A beleza da vida, ela passa aí. E nós, como se estivéssemos sentadinhos vendo na telinha. Não há mais diálogo, trocas de ideia, a gente vai engolindo tudo que vem de fora. E o de dentro para fora, zero. Já nem é preciso consumir, nem esforço cerebral a gente faz mais. Por quê? Vem tudo a papa feita. A gente vai engolindo tudo e vai indo conforme algum que já percebeu que pode lidar com as massas, vai falando. Então, eles vão dizendo para a gente, deita, rola, abana o rabo. Não, desculpa, não tem mais rabo nessa fase. Levanta a patinha. Nós somos teleguiados. Está aí a nossa autoeducação. Deixamos sempre para depois. Achamos que já fazemos muito de pôr a comida na mesa. Nós não estamos aqui para pôr a comida na mesa. Faz parte, mas não é só isso. É muito mais a vida. Já acabou? Você já mostrou 5 minutos. Autoeducação tem tudo a ver com isso. Tanto que mentes iluminadas, que a gente até se assusta, desculpa, com as coisas boas quando elas aparecem. A primeira impressão é levar um susto. A gente pede tanto uma coisa que quando ela aparece a gente até assusta. Não é assombração, é aquilo que a gente pediu, que mais queria. Temos que tomar cuidado com a mesmice que nós vamos caindo. Perdemos chances, oportunidades fabulosas. Às vezes, existências inteiras. E mentes iluminadas que conseguiram perceber a vida de forma diferente, não é? Este senhor disse isso. Poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Poucos. E o Einstein falou isso no século passado. E este é um homem de ciência. Teoricamente, ele convivia com pessoas que tinham que pensar. Gente, o quanto nós estamos engolindo padrão que vão nos impingindo. Todo mundo tem que ter um carro X, um telemóvel Y, uma sapatilha XPTO, um não sei o quê, e a gente vai naquele consumismo, na ânsia, achando que o mundo são aparências. Tá vendo? Quando a gente chega aqui, a gente lembra que falhou na existência passada e sai por aí com os porquês. E chateia até o pai, ô filho, você não para mais com esse porquê, olha, porque sim. Gente, fiquem felizes quando os seus filhos falam porquê.
perguntam, por que, pai? Eu quero entender a vida, eu quero entender as coisas, eu quero me entender, eu quero me educar. Isto é educação. Não é jogar para lá um monte de informação, agora olha, você que se amanhe com os rios, as capitais do mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Esta palavra é de ouro para todo mundo, para que a gente possa pensar com as nossas cabeças, viver a vida com a nossa cabeça, nós nos dirigirmos, nós nos guiarmos. Esta é a verdadeira autoeducação. Se nós não entendermos o porquê, o mundo não vai mudar. Nós vamos continuar sentados como espectadores do mundo igual. A nossa massa crítica, ela é lenta, né? Precisam vir os problemas, as dores, ou seja, um puxão de tapete, para que a gente acorde. Só porque a gente não pergunta por quê? Por que isto? Por que aquilo? É fácil, gente. É por quê? Ui, fui para trás em vez de ir para frente. E eu vou aqui encerrar com o Paulo Freire também, um brasileiro, hoje é dia dos brasileiros aqui das citações, que diz que educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas é que mudam o mundo. É para isso que serve a educação, é para isso que serve a nossa autoeducação, para nós mudarmos. Já estamos cansados de tudo, somos nós que temos que mudar, não podemos ficar esperando que o outro mude. Ah, o que adianta? O outro não faz, eu também não faço. Não tenho nada a ver com o outro. Tem a ver comigo. É autoeducação. Enquanto nós estivermos nessa postura de esperar o outro, olha, nós vamos ficar esperando um mundo de bem-aventuranças. Gente, o caminho é longo, é um caminho muito legal, na certeza que tem muito para aprender ainda, muita coisa. E quando a gente chegar naquela montanha que está lá embaixo, a gente vai encontrar um outro caminho cheio de coisa para aprender. Mas o porquê é a palavra de ouro na nossa autoeducação. Só assim nós vamos nos entender a vida. Porque as respostas dos porquês, elas mudam. O que é para mim porquê, hoje pode não ser amanhã. De coração eu desejo para vocês muitos porquês. Tá bem? E parabéns à SEB por estar fomentando, tá bem? Toda esta chance da gente colocar ainda mais porquês nas nossas mentes. Muito obrigada e até sempre.